E aí, meus ursinhos, tudo beleza? Ursão professor em sala, então vamos estudar. Vocês saberiam me dizer o que é o tempo? Vocês conhecem a história de como surgiram os relógios e os calendários? Vocês conseguem perceber o tempo passando? Nas aulas anteriores, nós aprendemos como a história está ligada às nossas lembranças. Aprendemos também sobre as diferentes profissões ao longo do tempo. Se vocês não assistiram essas aulas, é só acessar o link aqui embaixo na descrição para ficar por dentro de toda a matéria. Na descrição tem também o endereço do nosso Instagram. Aproveita e segue a gente lá também. Mas, antes de começar essa aula, ajude a Escolinha da Floresta a crescer e se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos e deixe o seu like. Eu sou o Ursão Professor, sejam todos muito bem-vindos à Escolinha da Floresta. O tempo corresponde à duração das coisas que acontecem no nosso dia a dia, e ele cria no ser humano a ideia de passado, presente e futuro. Por exemplo, quando o papai e a mamãe estipulam um momento para a gente brincar. Enquanto esse momento de brincar não chega, esse momento está no futuro. Quando estamos brincando, esse momento é o presente. E depois que esse momento de brincadeira acaba, ele se torna passado. E o tempo é esse momento em que a brincadeira durou. E assim é para todas as outras coisas que acontecem no nosso dia a dia. Ao longo da história, o ser humano sentiu a necessidade de marcar o período de plantio das sementes e da colheita dos alimentos. Então, ele criou diferentes instrumentos que possibilitaram a contagem e o registro do tempo decorrido, como o calendário e o relógio. O ser humano fez isso observando os fenômenos da natureza. Ele percebeu que durante o ano acontecia diversas mudanças climáticas que modificavam o ambiente, como o florescimento de plantas, os ventos, as inundações, as chuvas sazonais, a reprodução de animais e a migração de aves, os períodos em que predominava o frio ou o calor e as fases da lua. E as pessoas daquela época perceberam que esses eventos se repetiam após intervalos de tempos parecidos. Então, eles começaram a contar o tempo de acordo com as fases da Lua. Cada fase da Lua dura cerca de 7 a 8 dias. Esse período foi determinado como as semanas. E o ciclo completo da Lua dura 29 dias e meio. Esse período foi determinado como o mês. O ano é constituído de 365 dias, distribuído em 12 meses. Alguns meses têm 31 dias, outros têm 30. O mês de fevereiro tem apenas 28 dias, porém, de 4 em 4 anos, ele ganha um dia. E o ano em que o mês de fevereiro ganha um dia é chamado de ano bissexto. E hoje, o calendário que utilizamos é o calendário gregoriano. Além do calendário, o ser humano criou um outro instrumento de marcação de tempo, que foi o relógio. Evidências arqueológicas mostram que os egípcios podem ter sido a primeira civilização a utilizar esse dispositivo por volta de 1500 a.C. O relógio de sol foi o primeiro instrumento criado para dividir o dia em partes menores. Os egípcios criaram um relógio de sol em formato de T, capaz de dividir o intervalo entre o nascer e o pôr do sol em 12 partes. Durante a noite, eles recorriam a um conjunto de 12 estrelas para orientar a passagem do tempo. Essa forma não era muito precisa, mas era eficiente. Eles também inventaram o conceito de hora. Só havia um pequeno problema. Quando o tempo estava nublado, não era possível utilizar as sombras do sol durante o dia, nem as estrelas durante a noite para medir o tempo. Outro relógio bem antigo, criado pelo ser humano, é a clepsidra, ou relógio d'água.
é um dispositivo movido a água que utiliza a força da gravidade. A clepsidra mais antiga já descoberta é da era de 1400 a.C. Trata-se de um recipiente furado na base por onde sai a água. Os intervalos de tempo são medidos com base na velocidade de escoamento da água, por marcações feitas nas paredes da clepsidra. Sua precisão extrapolou a capacidade do relógio de sol, podendo medir até intervalos de 5 minutos. Já o relógio mais famoso da antiguidade é o relógio de areia, ou ampulheta. É um relógio simples de areia, formado por 2 cones. A areia escoa do cone invertido superior para o cone inferior em um intervalo de tempo regular. A história registra o aparecimento das ampulhetas na Judéia em 600 a.C., mas sabe-se que eles já existiam na Babilônia e no Egito em torno do século XVI a.C., mas eles realmente foram mais utilizados durante o século XIV no mar com as navegações europeias e nas igrejas durante os séculos XVI e XVII. Já em 725 d.C., um monge budista chinês chamado I Ching fabricou o primeiro relógio mecânico. Ele funcionava com um conjunto de engrenagens e 60 baldes de água, que corresponde aos 60 segundos que compõem um minuto. Pouco mais tarde, por volta do ano 800 d.C., o califa Harun al-Rashid deu a Carlos Magno um elefante e um relógio mecânico de onde saía um cavaleiro que dizia as horas. Como o califa era de Bagdá, isso pode significar que os primeiros relógios mecânicos foram inventados pelos asiáticos. Mas quem levou o mérito pela invenção do relógio mecânico acabou sendo o Papa Silvestre II. Mas, depois desses primeiros registros, diversos outros nomes foram responsáveis pelo aperfeiçoamento de relógios. Em 1500, Peter Helen fabricou o primeiro relógio de bolso da história. Depois vieram os relógios de pêndulos. Em seguida, inventaram os relógios de pulso. Algumas fontes dizem que o inventor foi o brasileiro Santos Dumont, e outros atribuem a invenção ao relojoeiro Abraham Louis Breguet. A pedido da princesa de Nápoles, Carolina Murat, irmã de Napoleão Bonaparte. Agora, nós iremos fazer um exercício de fixação. E a questão pede o seguinte: marque com um X a resposta correta. Aí vem letra A. A letra A pede o seguinte: o relógio que precisa de areia para marcar o tempo. O relógio que precisa de areia para marcar o tempo é a ampulheta, é a clepsidra, é o relógio de sol ou é o relógio mecânico? Na aula de hoje nós aprendemos que o relógio que precisa de areia para marcar o tempo é a ampulheta. Na letra B, ele pede o seguinte: necessita de engrenagens para marcar as horas. Então, qual é o relógio que precisa de engrenagens para marcar as horas? Será que é o relógio de água? Será que é o relógio de areia? Será que é o relógio de pêndulo? Ou será que é a ampulheta? Na verdade, o relógio que precisa de engrenagens para marcar o tempo, para poder marcar as horas, é o relógio de pêndulo. Ele usa engrenagens. Na letra C, ele pede o seguinte: depende dos raios solares para marcar as horas. E qual o relógio que precisa dos raios solares para poder marcar as horas? Será que é a clepsidra? Não, a clepsidra a gente sabe que precisa da água. Será que é o relógio mecânico? Não, porque a gente sabe que precisa das engrenagens. Será que é o relógio de pulso? Não, porque os relógios de pulso também precisam de engrenagens. Então, é o relógio de sol. Na própria questão diz o seguinte, raios solares. Então, é o relógio de sol. Na letra D, ele pede o seguinte: o ano bissexto acontece de quanto em quanto tempo? Ele acontece a cada 10 anos? Ele acontece a cada 4 anos? Ele acontece a cada 2 anos? Ou ele acontece a cada 7 anos? Nós aprendemos na aula de hoje que ele acontece a cada 4 anos, que é o ano em que o mês de fevereiro fica com 29 dias. Na aula de hoje,
nós aprendemos sobre o tempo, sobre a história do calendário e dos relógios. Então, se inscreva no canal, ajude a Escolinha da Floresta a crescer e não perca as próximas aulas do Ursão Professor. Valeu, meus ursinhos! Até a próxima aula. Tchau, tchau!